Aleluia. Louvado é o nome do Santo Senhor. Dia 8h05, né, meus irmãos? Vamos receber nosso irmão. Aleluia, Jesus, pastor Manuel. Louvado seja Deus. Vai estar dando continuidade, né? Aleluia. Esse trabalho maravilhoso, né, meus irmãos? Aleluia. Cantando bem alegre para Jesus. A bênção chegou, Jesus está aqui. Com o seu poder, o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou. Na nossa casa a bênção chegou. Na nossa igreja a bênção já chegou. Amém, Jesus, vai ser a glória de Deus. Mas vamos me alegre, né, Jesus? Saúde ao lado da igreja com a santa paz de Cristo Jesus. Senta, meus amados. Sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Sempre assim está fazendo e fazerá por nós. E nessa época da graça, a Bíblia nos mostra que existe sacrifício que Deus mais se agrada. Qual? Quando nós estamos nessa fase de aprendizado, ensinamento, aprendizado, é importante nós sabermos com razão dentro da palavra. Um dos sacrifícios que Deus mais se agrada na época presente, para que nós estamos bem convictos que estamos dentro da vontade dEle. Qual? Sacrifício de confraternizar e louvar. Claro que a oração está com princípio, não é princípio, não. O princípio está na oração, o princípio está na palavra. Não é isto? Antes da oração veio a palavra. Na oração está a palavra. Depois da oração, sequência da palavra. Aí surge o sacrifício que Deus mais se agrada. Isso nos tranquiliza muito das tradições religiosas, tanta coisa para conseguir o que já conseguiu, não funciona. Por isso que é bom nós estar sempre aprendendo e ensinando. Aprendendo e ensinando. Qual a expressão se ouve muito? Vamos buscar a Deus. Aí a pessoa diz, Deus está querendo que você busque Ele. Claro que sim. Mas em que sentido? Qual o sentido que Deus mais se agrada em buscar a Ele? Sabedoria. Sabedoria. Não é buscar a Deus, não buscar, vamos buscar para buscar, mas já no ensinamento da palavra, Deus se agrada e busquemos a Ele, mas em porque a sabedoria, ela vem do quê? Vem de princípio. E o que é que vem do princípio da sabedoria? Provérbios 1, 17, 5 e 7 diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o bom entendimento dos salmistas também no cumprimento tem todos que lhe obedecem. O temor de Deus não coloca preconceito religioso. Ele promove comentários. Não tem limite de povo, raça, nação, tribo. Quem teme a Deus, o intuito é comentar com irmãos de qualquer ministério na palavra de Deus.
Quando falta temor, é como eu já disse, entra o preconceito. Somente a minha igreja está bem. Cada pessoa já está errado, constantemente começou errado. Se não se consertar, continua errado. Por isso que nós precisamos estar sempre aprendendo do Senhor da glória. E já tudo revelado, não só porque está na palavra, mas também está nos nossos corações. Está dentro de nós ou não? Ou não está? E precisamos crer porque a palavra é digna de crença. Às vezes a gente comenta, irmão, você tem 3 ministérios pessoais. E a pessoa não tem culpa de não saber. Mas porque o princípio não foi um princípio fundamentado na palavra. E nós sabemos que orar é diferente de oração. Ou não? Sabia? Não? Orar e oração é diferente do outro. Quem já sabia? Não. Porque orar é falar Deus, mas oração é o complemento da palavra entrar em ação. Você fala com Deus, pede sabedoria. Qual maneira de dar sabedoria? Meditando na palavra. Meditando. Examinando não é só lendo. Você lê, depois você volta a examinar. Aproxima, observa e aplica. Senão, o Deus que é tão zeloso, é tão maravilhoso, é tão cuidadoso, é tão detalhista no sentido da santidade de uma maneira leve. Então, a pessoa que se não lê, ela vai passar a palavra de maneira parcial. O que é a maneira parcial? Que não é completa. Por exemplo, Deus nos deu e nos dá tudo de graça. Eu já vi pessoas dizer que pagou o preço para receber. Não, isso é soberania. Aí você conhece o pecado de soberba? Então desmonta a essência da palavra. Onde está? Nem pode estar que alguém paga preço para receber dons. Já ouviu alguém falar isso? Isto é bíblico ou é maligno? Não, a palavra é esta. Ou é bíblico ou é maligno? Compreenderam que a situação é grave se não aprender, e outros, os mais simples, pensam que é assim mesmo. E a minha esposa vai ter oportunidade, nós vamos já continuar na palavra. Mas, irmãos, para nós conhecermos na Bíblia que Jesus disse assim, expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai mortos, pregai o Evangelho de graça. Responda, completa as frases. Então Jesus é mentiroso? Compreendeu como as pessoas ultrajam a Bíblia? Tem um comentarista, uma reportagem, um comentarista, ele é verdade. Ele diz que para muitos, não é todos, mas para a grande quantidade de crentes ou neopentecostais, a Bíblia se torna o livro mais maltratado de tudo. É o mais ultrajado, o mais rejeitado. E na verdade é. Às vezes a gente sabe não como uma questão de maldade, não é maldade, simplicidade. Mas você já viu pessoas colocando tanta coisa dentro da Bíblia? É envelope, é papel, às vezes é foto, tudo faz da Bíblia uma bolsa de carregar coisas. A Bíblia não se pode colocar nada, quem é zelo.
Estão compreendendo? E observa isso, aquele pentecamento de objetos. Ele poderia comprar uma capa, uma Bíblia com capa por fora, ou então uma bolsa e colocar por fora. Isto não quer dizer que isso é com maldade, mas é falta de zelo. Está compreendendo? A palavra sagrada ela tem lugar de ser colocada, tem lugar de você conservá-lo, e isso demonstra espiritualidade. É uma realidade. A palavra que me escuta. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Vamos louvar 210 harpa cristã para agradecer a Deus, né, pelo privilégio que nos deu para estar aqui nessa noite, glorificando e bendizendo a Deus. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir, teu palavra valor esta hora, é mais sábio que faz dormir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, posto supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo. Pelas suas veredas eu vou. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Glória a Deus, fazer um minuto de oração pela nossa família, pelos aqueles que são internados, por aqueles que estão precisando da misericórdia, do socorro do Senhor. Porque nós estamos aqui, mas tem pessoas em cima do leito de dor, tem pessoas essa noite precisando do refrigério, da presença do Senhor. Apresente nas suas orações aqueles que vocês conhecem, que estão no hospital, que estão aflitos. Apresente a igreja de Cristo na mão do Senhor, as autoridades, a nossa família, todas as igrejas que o Senhor diz para orar por nós. Glorioso Deus Santo, aqui estamos na tua presença, pedindo ao Senhor perdão da nossa falha, porque, Senhor, pecamos sim ao falar, ao pensar, algo que nos condiz com a tua presença, com a tua palavra. Venha Jesus nos guardar, nos limpar, lavar, restaurar e nos somar. Meu Deus, nesta noite tem almas necessitadas, tem homens e mulheres chorando, Pai amado, vida, Senhor, sendo deslacerada. Oh, poderoso Santo de Israel, vai de encontro àquele homem
céu, os colaboradores todos que fazem parte da tua obra, eu entrego nas suas mãos, Senhor, a vida do céu, Flávia e Vanessa. Oh, poderoso Santo, todos os teus servos presentes, e aqueles que estão ausentes, Pai amado, abençoa o teu servo, vai trazer a palavra. Pai, Senhor, o teu querer, faz a tua vontade nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Às vezes a pessoa pergunta, você é crente? Ele diz assim, sou de onde? De qual igreja? Sou da igreja pentecostal. Mas qual o significado da palavra pentecostal? Qual o significado da palavra Pentecostes? Quem sabe? Então, se não sabemos, estão respondendo certo ou errado? Eu sou pentecostal. Aí eles perguntam. Se alguém perguntar, o que é pentecostal? Aí, ou a pessoa responde certo ou ela vai inventar. Não é bom? Quem sabe a tradução correta da palavra pentecostal? O Pentecostes, quem sabe? Como é que dissemos que somos pentecostes? Nós sabemos o sentido, não é, irmão? A palavra Pentecostes, para quem não sabe, segundo a Bíblia, significa festa dos 50. Sabiam? Não? Por isso que é bom aprender as coisas. Festa dos 50, por quê? Porque a palavra Pente quer dizer 5. E Cos significa festa. Agora analise por que é festa dos 50. Está lá no livro de Deuteronômio 16, versículos 1 ao 9 até a sequência. Porque Israel só poderia ofertar 50 dias depois que eles participassem da Páscoa, que simbolizava a ceia de hoje. Eles, primeiramente, representavam o reino de Deus, a Páscoa. E ali eles contavam 50 dias colhendo e separando as primícias da terra. Tem, já citei o capítulo, depois, se não quiserem ler, depois pode avaliar melhor. E eles colhiam 7 semanas, fazia a colheita durante 7 vezes 7 são quanto? Quanto? 49. Então são 49 dias. E depois de 49 é 50. Então no dia 50, eles traziam as ofertas. Naquela época era mais em mantimentos, porque em moedas. E eles traziam para que ninguém na igreja passasse necessidade. Tivesse toda uma igualdade de socorro vindo por Deus. E naquele dia todos eram depositados, quem colhia 100 ovos, e galinha no caso traziam quantos para a igreja? Traziam 10. 10 sacos de lentilha, traziam 1, e assim sucessivamente. Mas depois chegou uma conclusão que o amor de Deus foi derramado naquela igreja primitiva, e aí já não foi mais 10%, já chegou a 50% a 100%. Você vê o amor de Deus? Que é o que temos hoje. Aí Deus, a palavra Pentecostes, compreenderam? Por que temos que estudar as Escrituras? Jesus usou respeitosamente as festas ou não? Usou. Dentro das Escrituras. Depois do Pentecostes, tinha a festa dos tabernáculos. E também, primeiro era a festa da Páscoa, depois do Pentecostes, depois dos tabernáculos. Os tabernáculos, a pessoa deixava suas casas, seus confortos e habitar em todos. Relembrando a peregrinação do Egito, para nunca mais o povo ter vontade de ir para lá, mas depois fomos, mas é complicado. E
Então Jesus, no dia da festa dos tabernáculos, conhecido como festa das cabanas, foi aonde ele clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. João 7, 36 e 38. Aí, quando estava no deserto, ele clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas na época da Páscoa, que no Antigo Testamento simbolizava Cristo, Cordeiro Pascual, no dia da Páscoa, na véspera da Páscoa, onde estava Cristo? Aonde? Morto. Cordeiro morto. Mateus, como Lucas, Marcos registra a Páscoa. E Mateus nos mostra que naquela noite Jesus Cristo ele celebrou duas festas. Uma encerrando a natureza do ritualismo do Antigo Testamento e outra dando início do Novo Testamento. Por isso que a pessoa não pode misturar, tirar um versículo na Bíblia do Antigo Testamento e transmitir sempre uma análise melhor, dizendo que é Deus. Porque aquilo que foi morto não pode mais ter sequência. Está compreendendo? Então, aí ele, na época da Páscoa, ele, Cordeiro Pascual, estava morto. Isso. No dia da festa das cabanas, ele clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. E no dia de Pentecostes? Ele inaugurou a chegada do Espírito Santo em cada coração que crê nele. E veio para ficar permanente. Formar em nós uma pessoa, cada um de nós, pessoas que possuem ministério próprio, para que você tenha direito de chegar diretamente a Deus. Sem intermediarismo. A palavra fala em dois lugares e é direto. Então, a gente observa que é necessário o aprendizado, porque Jesus disse, já pelo ministério de Joel e também no ministério pessoal dele, que existia o Espírito Santo passando ou repousando sobre toda a carne. Mas é para salvação? Compreender o que tem que aprender? Aí depois ele deu a definição, né? Mateus 5 é bem conhecido. 5 eram e 5 loucas. Então nós temos que ser simples e também o que? Prudente. Exatamente, foi na outra ceia, né? Estava lendo um texto da palavra de Deus sobre lá de Gênesis. Eu não pude dizer, foi a recente, a penúltima. E quando terminei de ler o texto, o que é que aconteceu? O povo bateu palmas. Você vê que desastre. Mas não porque eles bateram palmas por maldade, por simplicidade, sem prudência. Ele teve que parar e explicar na palavra que aquele texto não merece palmas. Foi um texto que veio às árvores lisas criar espinhos. E aqueles espinhos que surgiram no Éden depois do pecado de Adão, então ficaram também reservados para a coroa de Cristo. Deus falou também com Adão que a terra era amaldiçoada por causa dele. Deus também exortou que ele agora seria a humanidade da geração de Adão. Todos eles passavam por um processo de dores. Quando tem rica saúde, mas tem a dor da fome, a dor da sede. Quando terminou essas frases da Gênesis 3, 17, 18, 19, o que aconteceu? A igreja bateu palmas. É raciocínio ou emoção? Porque qual se ali está falando que a chegada de Satanás na terra só trouxe destruição. O homem deu ouvidos a Satanás e só trouxe destruição, trouxe maldição, trouxe dor, trouxe espinhos que aqueles abutres
que os espinhos foram conservados para coroar Cristo, espinhos de mais ou menos 10 centímetros de tamanho e venenosos. Dá para bater palma assim? Porque o trabalho de Cristo, o Espírito de Deus, ele trouxe para nós sentimento cristão. Não é emoção cristã. Nós temos sentimento cristão. Temos sentimento humano, pensamento humano e também emoção humana. Mas o que predomina é o sentimento cristão, porque ele vem do raciocínio. O pregador está pregando e a pessoa está raciocinando. Não é isso? Aí, foi agora recente, algo muito absurdo. Vício, né? Vício de bater palmas, vício de dizer amém. A irmã falou lá, a irmã foi atropelada, morreu atropelada. Amém? Tá certo? Está certo? Que é assim seja, é mais atropelamento. A palavra amém significa que é assim. Para quem não sabe, só se pode, quando você lê o Salmo primeiro, a expressão dos últimos versículos, não se pode dizer amém. Porque termina com uma expressão lamentosa. E quando você inverte a palavra, a coisa invertida, é justamente a obra dos religiosos pagãos. Por que quando lê o Salmo primeiro não pode dizer amém no fim? Quer descobrir ou não? Porque lá está escrito assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Amém! Que seja mesmo perecido, mas em Ezequiel 18, 23, a palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que o ímpio se converta e viva. E assim veio o Espírito de Deus em nós em forma de derramamento, não porção dobrada, mas derramado, para que o nosso raciocínio condizente com o raciocínio de quem? De Cristo. Assim nós temos esse princípio de Deus chamado bom princípio, bom investimento e motivos para perseverar nesta palavra, a palavra do Senhor. Já vamos dar continuidade, estou comentando, já oramos, vamos ler a palavra de Deus no capítulo de 15, 1 Coríntios 15, versículo 57. Aleluia!